Viagem na eletricidade. A arte de cortar os fios em 4. Voltemos hoje a ver os senhores que inventaram a corrente alternada. O ímã gira de frente a uma bobina, isso produz corrente, ela muda de direção. É a corrente alternada. Primeiro, ela é máxima em uma direção, decresce, muda de direção e assim por diante. Você já conhece. Mas então se diziam os senhores, por que colocar apenas uma bobina? Por que não 2? Por que não 3? E, de fato, como uma única máquina, elas faziam 3 correntes. Este é o princípio da corrente trifásica. 3 correntes com 2 fios cada uma, total 6 fios. Apesar de tudo, era muito fio. Deveria ter um modo, disse alguém. E era verdade, tinha um modo. Tomemos um fio de cada circuito. Em cada um deles circula uma corrente alternada, estamos de acordo? Ora, o ímã passa primeiro diante da primeira bobina, depois diante da segunda e finalmente diante da terceira, mas não diante das 3 ao mesmo tempo. De modo que as 3 correntes não variam ao mesmo tempo. Elas serão, como se diz, defasadas. Vocês estão me seguindo? Sim, estamos. Quando a corrente 1, por exemplo, for nula, a corrente 2 será pela metade máxima numa direção, a corrente 3 pela metade máxima na outra direção. Ora, sabe-se que 2 correntes iguais de sentido contrário se anulam. Então, o total é 0. Um pouco mais tarde, quando a corrente 1 será máxima em uma direção, 2 será pela metade máxima na outra direção e 3 também. Total, ainda 0. Vocês estão vendo que o tempo todo a soma das 3 correntes é nula. Poderíamos ter previsto isso com nossas flechas giratórias. Mas, se a soma das correntes é nula, podemos então colocar em comum os 3 fios de retorno. Mas, claro, e funciona. O fio no qual a corrente é nula é chamado de neutro. Os 3 outros fios são chamados de fios de fase. Suponhamos que o senhor que está na fase 1 apague sua lâmpada. Não tem mais corrente na fase 1. A soma das outras correntes não é mais nula. As 3 fases não estão mais equilibradas e passa a corrente no neutro. Nesse caso, não podemos suprimi-la. Mas 4 fios em vez de 6 faz, apesar de tudo, uma boa economia. Tal é o princípio da corrente trifásica. 3 fios de fase, 1 fio de neutro, mais algumas vezes 1/5, mas esse serve para iluminar os lampiões. Você está ligado, por exemplo, entre a fase 1 e o neutro, o seu vizinho entre a fase 2 e o neutro, um outro vizinho entre a fase 3 e o neutro, etc. Cada um terá a mesma tensão, digamos 220 volts. Na cidade, as 3 fases não estão equilibradas, mas ele se vira para equilibrá-las graças a uma astúcia elétrica, que será um pouco longo para explicar a vocês. A partir daí, não se precisa mais do neutro, ficam apenas 3 fios. É assim que viaja a corrente trifásica, de transformador em transformador até a usina elétrica. Mas com efeito, por que se precisa de transformadores? Pois é, eles permitem principalmente a redução do diâmetro dos cabos elétricos. É um outro modo de economizar fios, mas veremos isso em uma outra vez. Por que se precisa de transformadores? Pois é, eles permitem principalmente a redução do diâmetro dos cabos elétricos. É um outro modo de economizar fios, mas veremos isso em uma outra vez.